Bem-vindos a mais uma conversa deliciosa aqui no Conversas entre o Céu e a Terra. A gente aqui fala sobre a vida de uma maneira em geral e com ideias, com propostas dentro da pedagogia sistêmica, dentro da cooperação, mas a conversa é fluida e sempre com uma proposta da gente ter uma vida divina aqui na Terra, dentro do possível. Mas a gente caminha para isso, né? É isso aí. Hoje eu vou conversar com a Renata Carneiro. A Renata, ela é executiva de segurança e investigação de uma grande empresa. E ela vai contar para a gente como é que é esse trabalho, o que fez ela parar nesse trabalho, e enfim. E depois eu quero ouvir de você assim, o que te motiva a cooperar com o mundo. Bem-vinda, Rê. Obrigada, Cris, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Eu adoro você, te admiro o teu trabalho. Então, estou super feliz de estar aqui para bater esse papo. E obrigada pelo convite, mais uma vez. Vamos falar bastante. E aí, como é que você foi parar nessa área? E até chegar onde você chegou? Sim. Que num cargo, acho que é o primeiro cargo, né, dentro da área, numa empresa, né? Sim, assim, na América Latina, onde eu atuo, sim. Nossa, conta. Eu comecei em 99, há bastante tempo atrás. Eu estava fazendo faculdade de administração, saí da escola, não estava meio na dúvida do que fazia e tudo mais, e entrei na faculdade de administração. Daí, logo quando eu entrei, eu sempre quis muito trabalhar. Então, por exemplo, com 13 anos eu vendia brownie dentro do elevador. Ai, que barulho. Cômico, né? Imagina, com uma assadeira, com brownie, e as pessoas entravam no elevador e compravam, né? Hoje em dia, se eu do prédio. Hoje em dia, se eu vir uma criança vendendo brownie no elevador, eu vou comprar a assadeira inteira, né? Mas, enfim, vendia e tudo mais. E eu sempre sonhava em trabalhar. Eu queria trabalhar, queria independência e tudo mais. Entrei na faculdade, comecei a procurar emprego, mandei meu currículo para meio mundo, e uma empresa chamada Kroll, uma americana, respondeu, falou, vem aqui para você fazer uma entrevista de estágio. Fui lá, não conhecia, nunca tinha ouvido falar em nada, e fiz e já ganhei o emprego. Entrei lá como estagiária na tal da Kroll. A Kroll é uma empresa hoje em dia bem menor, mas na época era a empresa líder em investigação no mundo. Então eu entrei nessa área. Investigação corporativa. Corporativa. Então investiga tudo, assim, fraude, desvio interno, todo tipo de investigação. Por exemplo, ela é contratada por uma empresa para investigar uma fraude dentro da empresa. Sim. Então, uma empresa contrata a Kroll, ou contrata tantas outras. A Kroll é uma empresa de consultoria, tem vários clientes, tinha vários clientes, né? Não sei hoje em dia como que tá. Tinha vários clientes de diversas áreas, desde o governo, de gás, enfim, de petróleo, de financeiro, da área financeira, então diferentes áreas. E normalmente empresa que opera um volume grande de dinheiro. Sim. Uma empresa de médio a grande porte. Tá. Porque essas consultorias são um pouco, são caras, o serviço, tudo mais, dependendo do serviço, são serviços de investigação que duram meses e que são complicadas e tudo mais. Entrei como estagiária lá, e então eu tinha, 18, 19 anos, acho que 19, e foi meu primeiro emprego, então entrei como estagiária, dali a alguns anos eu acho que um ano fui promovida, né, e tudo mais. E foi daí que eu entrei nessa área de investigação que eu trabalho até hoje, que eu adoro de paixão. Trabalhei alguns anos na Kroll, depois eu fui daí eu trabalhava na Kroll, estava lá alguns anos, eu decidi, já estava infeliz com a minha faculdade de administração e tudo mais, eu sempre adorei moda. Daí lá pelas tantas eu falei, eu vou tentar moda, sabe? Eu vou tentar porque é o que eu gosto, vou atrás dos meus sonhos. Larguei a faculdade de administração no terceiro ano, saí da Kroll e fui e prestei moda, entrei na faculdade de moda, comecei a fazer moda, depois eu fui morar fora, fui morar em Londres para fazer uns cursos de moda e tudo mais, daí na volta eu me formei. E fui trabalhar com moda, trabalhei numa assessoria de imprensa,
trabalhei na TV Cultura, que eu adorei, e depois eu estava alguns anos na moda, falei, não é isso, não tem meu perfil. Eu gosto de moda, assim, como da parte da antropologia de moda, acho, sabe? Que eu definiria, que é como as pessoas se comportam, como as pessoas usam a moda no dia a dia, a moda como expressão, enfim, eu adoro, continuo adorando, eu gosto de costurar, tô bem enferrujada, mas é uma atividade que eu adoro, acho uma terapia costurar. Então, de alguma forma, eu continuo ligada à moda, eu adoro arte, adoro arquitetura, tudo, então acho que eu devo ter me confundido um pouco, mas valeu, teria feito tudo da mesma forma. E depois... Não sei se você se confundiu. Fui tentar. Porque tudo tem um motivo, né? A gente às vezes descobre um tempo mais tarde. Sim. E faz um sentido muito grande, né? E é muito bom conseguir mudar. Eu já estou fazendo uma associação agora imediata. Por exemplo, você trabalha com segurança. Sim. E é uma viagem, mas na verdade tem a ver também. E a roupa, ela é a primeira coisa que cobre o nosso corpo. Sim, total. É uma camada. Deixa de ser uma camada. Assim como as camadas de segurança, o portão. Usam toda preta para num dia que você tá. Hoje eu tô super feliz, tô usando preto, porque tá um dia meio feio e tô usando preto, mas as cores e tudo mais diz muito sobre como a gente está em determinado dia, e a segurança com certeza é uma analogia, né, das camadas, as nossas camadas de roupa, com certeza tudo assim. E outra coisa que você, por exemplo, com certeza chega num lugar e já faz uma leitura. Sim. Lógico que dentro da sua área, mas a roupa também é uma leitura. Sim, então, assim vai, né? As pessoas que trabalham com segurança, sei lá, vigilante, a polícia, você vê que tem a farda, tem, né, aquela roupa toda, né, assim, robusta, um verde escuro e tudo mais, um azul marinho. Então é curioso. Vamos pensar. Mas tem, é análogo. Continua. E daí fui fazer moda, e depois de alguns anos eu falei, eu gosto de investigação, acho muito perfil de ficar na frente do computador, sabe, psicada, pesquisando, eu me considerava uma boa investigadora, sou muito curiosa. Estou aqui hoje nessa atividade tão legal, uma coisa tão diferente, participar de um podcast, conversar sobre temas gerais, diversos e tudo mais. Então eu sempre fui super curiosa, e a investigação é isso, né? Ser curiosa, ir atrás de informação, resolver as coisas, tem aquele êxtase quando você descobre as coisas, fala, nossa, bingo, sabe? Então é muito bom, muito uma satisfação, sabe, no final. E também é uma frustração quando você investiga. Tem realmente aquele negócio de, tipo, sexto sentido na investigação? Tem. Uma questão da intuição? Tem, total. Né? Na vida toda assim, né? Tudo, assim, de ir atrás do teu feeling. Eu tô perguntando porque eu assisto CSI, né? Essas outras coisas, óbvio. Filme, livro policial, que eu adoro e tudo. Então tem a ver, né? Tem a ver com... Aliás, quem eu acho uma gênia, que inclusive ainda é das mais vendidas, é a Agatha Christie. Né? Incrível. A cabeça da mulher. Mas esses programas tipo CSI Miami ou CSI, sei lá, Los Angeles, sei lá quais CSI. Eu não curto tanto. Eu gosto muito de baseado em fatos reais. Tá. Então, true crime e tudo mais. Isso eu adoro. Meu marido adora também, então a gente assiste muito. Matou a mulher que matou, a mulher que matou 5 maridos. Tudo delícia, mais, eu adoro, acho interessante, acho muito gostoso, mas daí esses muito ficção eu não curto tanto. E bom, daí voltei para a área de investigação, foi super legal ter o tempo de moda e tudo mais. Voltei para a investigação numa outra consultoria, uma consultoria americana. E daí voltei, daí eu comecei nessa consultoria, eu trabalhava muito com combate a produto falsificado, então era muita investigação. Então, por exemplo, uma bebida específica, tem muita falsificação. Daí ia atrás de quem produzia a embalagem falsificada, o que tinha no conteúdo do líquido, o que era, geralmente tudo horroroso, né, bebida.
tinha também muito toner. Isso tudo você faz pelo computador? Pelo computador ou na rua também. Tem trabalho de campo também? Trabalho de campo que eu sempre adorei. Claro que você vai crescendo na carreira, você vai se distanciando. Mais atrás da mesa. Do que inclusive te fez se apaixonar por aquilo, isso que né? Triste, né? A maioria das carreiras. Hoje eu sinto muita falta, assim, sabe? Eu tenho um cargo estratégico e eu não faço mais investigação. Eu acabo fazendo das minhas coisas, do meu jeito. Então, às vezes eu vejo alguém na TV, eu adoro assim, as histórias, gente que faliu, que sei lá o quê, ou que se gaba, que tem muito dinheiro, que você fala, tem alguma coisa errada, e de fato tem. Eu continuo fazendo as minhas próprias investigações só para suprir meu desejo de investigar e de pesquisar. Não vou perguntar para a gente não ser indiscreta. Mas interessante, depois acho que a descrição, aliás, é uma qualidade espetacular. E tem casos muito interessantes, assim, que eu participei de investigação. Teve uma investigação super legal de um cara super importante de telecomunicações. Uma investigação que me chamaram de última hora para ir num restaurante super chique aqui em São Paulo, um restaurante chiquérrimo. E o cara... na verdade, essa época eu já estava com a minha empresa, então só seguindo a cronologia, eu fui trabalhar nessa consultoria muito focada em propriedade intelectual, investigação de marca e tudo mais, e depois você me lembra de eu voltar para esse assunto aí do restaurante. Depois dessa consultoria eu fui contratada por um escritório de advocacia super grande. Hoje em dia ele não é tão grande, na época ele era um líder de propriedade intelectual. Eles me convidaram para montar um departamento de investigação no escritório para atender os clientes internos. Eram milhares de clientes, um escritório muito grande do Rio de Janeiro. E como eu já tinha essa expertise, né, de combate à falsificação e tudo mais, fui trabalhar lá, montei essa área, foi super bacana, uma experiência incrível, assim, como a investigação pode e tem que trabalhar lado a lado com todas as áreas, sabe, com tudo, seja com advogados, seja com psicólogos. É tão interessante como é uma área tão abrangente, tão interessante. Dá um exemplo com psicólogos. Com advogado já entendi. Por exemplo, você quer fazer uma investigação, eventualmente até de um roubo interno, ou um assédio, uma suspeita, uma denúncia de suspeita. Estamos indo para o nível corporativo, né? Sim, sempre. Sempre corporativo. Sempre corporativo. E agora eu não estou assim, lembrando de mais exemplos, mas eu te garanto que existem diversos, de uma parceria entre psicólogos e investigadores. Porque, inclusive, sabe? Essas questões, quando a gente está falando de crime, a gente está falando de ser humano. Sim, exatamente. E o ser humano é de uma complexidade gigantesca. Total. Né? Então desenvolvi esse departamento, foi super bacana, uma experiência incrível, atendendo os clientes internos. Então eu entrei lá assim meio desenganada, porque com todo mundo desconfiado, que foi meio que o primeiro departamento de investigação de escritório de advocacia. Hoje eles são bem atendidos, seja internamente ou por outras empresas, mas na época eu desconhecia, no Brasil pelo menos, um escritório que tivesse sua própria área de investigação. Eu respondia para um sócio na época. Você forma pessoas? Assim, de treinamento, de curso, não. Isso é uma coisa que ainda falta no Brasil. E acho que, de modo geral, sobretudo o Brasil, América Latina em geral, estudo, faculdade, curso, porque também, assim, até tem um ou outro de fraude e tudo mais, mas também tem muito da experiência, né, da sensibilidade, da prática, né, então uma como área toda área, né, provavelmente você deve ter algumas coisas básicas, mas a experiência... Sim, eu tento passar para as pessoas né? Com quem eu trabalho. Você viu se você for montar? Tá bom. Adorei. Não, mas acho que eu não tenho intenção mais de ter minha própria empresa. Não, o curso. O curso, ótimo. Daí você vai um curso, até online de repente. Sim, entendeu? Sim. Podemos fazer uma coisa mais simples, mas assim, bem assertiva. Sim. Isso eu acho tão importante, trazer outros temas e temas mais espiritualizados, sei lá, se eu poderia dizer assim, para a área de segurança, que é uma área tão
bruta, tão Mas masculina, como você né? traria isso? Me explica. Com outros temas. Eu sinto que eu, como mulher, que também é um desafio complicado, assim, trabalhar na área de segurança, sendo mulher. E então eu vejo que estou conseguindo prosperar nessa área porque estou tendo a coragem de manter a minha feminilidade, meu instinto maternal, a minha doçura como mulher. Eu continuo sendo mulher e não querendo imitar os homens para prosperar, entendeu? Que lindo. Então, isso eu acho muito interessante. Daí, mas eu também, por experiência própria, sei o quanto é difícil uma mulher estar dentro de um ambiente que é masculino. Sim, sim. E depois eu te convidar para o próximo episódio a gente falar só disso, pode ser? Pode, fechadíssimo. Outro tema anotado aqui. Eu adoro esse tema, esse tema. Eu também. E tem um grupo de mulheres hoje em dia na área de segurança, a gente se comunica muito, eu tenho muito orgulho de falar disso, eu sei quão difícil, não só na área de segurança, mas a vida é difícil, a gente nasce mulher, já é difícil tudo. Exato. Mas vamos voltar para esse assunto assim no outro podcast, vou ter super prazer de discutir. E daí abri desenvolveu a área. A área foi super legal, saí de lá, tinham 5 pessoas, então foi um crescimento. Formou a área mesmo. Exatamente, foram aproximadamente 6 anos, então foi super bacana, uma experiência incrível, sou super grata por ter tido essa experiência, um chefe também que delegava, que confiava. Eu sempre tive chefes muito bacanas, todos homens. Pela primeira vez na vida eu tenho uma chefe mulher agora. Pela primeira, 25 anos trabalhando e pela primeira vez na vida uma chefe mulher, que não é da área de segurança, de legal, né? É de jurídico. E, é diferente, né? Você se sente feliz de ter uma mulher, de olhar para uma pessoa, que interessante. Uma gestora que é mulher, que só por isso, assim, mas eu acho que tô curtindo muito, mas eu sempre tive sorte também com chefes muito bacanas, assim, muito humanos, muito bacanas. E daí, depois de alguns anos nesse escritório, quase 6 anos, eu fiquei lá, decidi abrir minha própria empresa. Então, meu irmão me ajudou, eu tenho dois irmãos mais velhos, tenho meu irmão também do segundo casamento do meu pai, mas um desses irmãos é um irmão muito especial, e todos os dois são, os 3 na verdade, mas ele foi muito presente nessa minha transição entre uma posição dentro de uma empresa, dentro do escritório de advocacia já super estabelecido, com uma área dando super certo, caminhando, e daí eu decidi abrir minha própria empresa, que eu sempre gostei, sempre quis, sabe? E foi muito legal, assim, também foi uma experiência incrível. Eu tive minha empresa por 8 anos e também, eu atendia praticamente clientes estrangeiros, porque era meio boca a boca, assim, é uma área muito pequena, todo mundo se conhece, e um indicando o outro, e calhou que um cliente de fora indicava o outro, e calhou que 99% dos meus clientes eram de fora. E fazia a mesma coisa. Mas atuando no Brasil. Empresas lá de fora com assuntos aqui do Brasil. Então, por exemplo, queria uma empresa lá de fora, uma empresa grande lá de fora, contratava uma empresa de investigação para investigar uma empresa aqui no Brasil. Para, por exemplo, quero comprar a Cadeiras Limitada. E daí eu fazia um due diligence dessa empresa. Então eu investigava tudo, puxava as informações dos sócios e tudo mais. Então isso eu fazia muito. Já atendendo uma outra área, uma fusões e aquisições. Fusões e aquisições, também tinha muito o que a gente chamava de pre-employment service, então, que lá nos Estados Unidos, sobretudo, é super comum. Aqui no Brasil, até onde eu sei, não é autorizado, se as empresas não fazem, fazer dar uma olhada no background da pessoa, ver se a pessoa de fato... Da pessoa física. Antes de contratar. Executivo de alto nível. Exatamente. Você faz um due diligence na vida da pessoa. Você vê se a pessoa fez de fato aquela graduação, se de fato se formou e tudo mais. Se o currículo é verdadeiro. O que a gente falando assim parece meio estúpido, né? Nossa, imagina. Então, não, eu imagino que não, porque eu acho que se você está colocando uma pessoa num lugar de confiança,
dentro da sua empresa, sendo você proprietário ou presidente ou CEO, o que for, e é um cargo super importante, Sim. que vai direcionar a vida de tantas pessoas, Sim. seria o correto, né, na verdade. Sim. Até para político, né, deveria, no caso. Sim, mas daí a gente políticos deveriam ter isso também. Mas daí não ia ter ninguém, né? Sim, não, mas pelo menos entraria quem tem condições, né? Sim, sim. Mas enfim, era muito curioso, investiguei muita gente e muita coisa, de diploma falsificado. Você já foi contratada, por exemplo, por partido político? Então, eu especificamente não pela minha empresa, porque também era uma coisa que eu nunca curti muito, sabe? Eu sempre gostei muito da investigação, sempre trabalhei muito, mas tinha certas fronteiras que eu nunca quis passar. Por exemplo... Estabelecidas por você mesmo. Estabelecidas por mim. Coisas que eu aguento uma investigação dessas, consequências de gente que tem um caráter duvidoso e tudo mais, então nunca me envolvi. E também, por exemplo, casos de extraconjugal, que sempre aparecia, essas coisas eu nunca gostei, nunca fiz. E o que mais? Isso que a Renata está falando é uma coisa super importante para a gente ter na vida de uma forma geral, que é até onde vai os seus limites. Exatamente. E você conhecê-los e saber que até onde você consegue ou quer bancar, né? Exatamente. Porque isso faz parte da vida da gente. A gente tem que conhecer as nossas limitações, os nossos limites. E também o que você quer de fato, sim, né? Exatamente. Até que ponto você quer isso para sua vida. Exatamente. E muito legal. Eu acho que todo trabalho, toda posição profissional, enfim, que você tem é um autoconhecimento, né? Eu acho que a minha empresa, essa época de empresa, sendo responsável por tudo, foi muito, muito importante para mim. Então, realmente, dizer não e impor limites. Outra frase legal que você está trazendo, que todo o processo da vida da gente é um processo de autoconhecimento. Sim, tudo. Como aqui, então, os meus medos, inseguranças, de novo, esse assunto que a gente vai falar numa outra oportunidade, mas sendo mulher, então era um peixe fora d'água, sempre fui. Muito desafio, Continuo sendo. Então, eu tinha a minha empresa, eu lembro que eu ia em reunião, por exemplo, escritório de advocacia, né, porque eu tinha essa experiência, no final acabava que eu, enfim, as pessoas me indicavam e tudo mais. Então, reuniões, assim, sei lá, com 8 homens e eu. Então, complicado, assim, duro, difícil, sabe? Então, como lidar com esses medos, como lidar com uma sensação de inferioridade, né? Que por mais que a gente tenha coragem em frente, esses medos de, não, será que o homem é muito mais capaz do que eu? Porque todo mundo diz que sim, né? Então deve ser. Então esses medos, lidar com pessoas. Durante alguns anos, desses 8 anos de empresa, eu tive um sócio, não um sócio no papel, nada disso, mas um amigo muito querido, advogado, que também trabalhava nesse escritório de advocacia, a gente trabalhava juntos no departamento criminal, e eu saí antes, abri a empresa, e ele decidiu, alguns anos depois, abrir também o escritório de advocacia dele, que vai muito bem, obrigado, até hoje, e a gente dividia escritório e dividia alguns clientes também, porque, de novo, a parte jurídica, a pesquisa jurídica e a investigação sempre andam juntos, né? E eu lembro que a gente ia em reunião das pessoas, dos homens com os quais a gente se reunia, não olhava para minha cara, olhava para ele como se eu fosse uma, sei lá, como se eu não tivesse. E até hoje, assim, em algumas situações, 2025, pessoa não olha para a mulher, olha para o cara. Olha para o homem e não olha para a mulher. Completamente ignora tudo. E a área de segurança é uma área muito, assim, atrasada nesse sentido, sabe? É muito masculino, muito aquele perfil muito... sabe, muito bruto, muito... Que mal lhe pergunte, a maioria das pessoas que comete as infrações são homens ou mulheres? São homens. Eu não tenho estatística, mas qualquer Google que você der, você vai ver que homem tô perguntando pratica porque o crime, mais. De uma maneira geral, é sempre homem, né? Tem mais. Mesmo em fraude, mas hoje em dia tem muita mulher também. Mas homem tem em maior volume. E é curioso, assim, o approach de uma mulher na área de segurança é tão diferente do homem, sabe? Mas é isso, então é um autoconhecimento, é cada vez
tendo que lidar com aquela sabotagem, com aquela autossabotagem, se questionando, né, se continuo ou não continuo, né? Uma coisa, hoje eu estava vindo para cá e pensando também algumas características mais, ou alguns pontos mais espirituais nessa minha trajetória de segurança, e uma delas, assim, que me influencia até hoje, nesses 25 anos, por exemplo, agora voltando para a moda, a maneira como eu me visto. Eu sempre, assim, eu nunca quis dar abertura nenhuma para nada, para nenhum assédio, para nenhuma paquera, nada. E isso tá vendo que é uma segurança? Total. Então, é interessante isso que, por exemplo, eu sou uma pessoa que nem entre amigos ou com meu marido, vou sair para jantar com meu marido, eu não uso decote, que tá tão enraizado, tão forte dentro de mim, que eu não quero que nenhum homem da minha área se aproxime de mim por outros motivos, sabe? E isso até hoje tá aí na minha vida presente e tudo, né? Curioso, e foi uma coisa que eu percebi ao longo da vida, né? Não é que foi consciente, né? Fui me escondendo até que eu pudesse ficar mais transparente e na maciota prosperar, crescer e tudo mais, né? Nossa, que interessante. É curioso, né? Sem perceber, sem ser uma ação consciente, você foi se resguardando. Sim. As mulheres fazem isso muito, hein, Renata? Sim. De várias formas diferentes, infelizmente. Infelizmente. Mas de não falar o palavrão. Mas é uma inteligência. É uma inteligência feminina. A gente tem que sobreviver. Então, A gente faz as coisas para sobreviver. E eu fiz isso. E certamente, que hoje eu não tenho consciência, mas certamente tem outras coisas que eu fiz também que eu hoje eu não estou consciente. Se lembrar, fala. Pode deixar, eu interrompo e falo. Tá. E o que mais? Mas aí depois da empresa, você voltou pro daí eu voltei, então eu tava com a empresa, foi difícil, assim, já estava cansada de empreendedorismo, né? Cansa, né? Brasil, cansa. complicado, cansa e tudo mais, né? As pessoas romantizam um pouco, ai, que delícia, vou ter liberdade, sou meu próprio patrão, trabalho onde eu quiser. No final, minha filha, talvez pelo meu perfil, sou capricorniana, mais quadradona e tudo mais, eu gosto da rotina, eu gosto da segurança. E então, depois de 8 anos, eu comecei a pensar em acho que eu quero voltar para o mundo corporativo e tudo mais, e fui contratada por um laboratório farmacêutico americano para cuidar da parte deles de segurança de tudo, de marca, das pessoas, de tudo dentro dessa. Então foi uma nova, né? Bem amplo, pelo visto. Bem amplo. Foi uma nova transição. Então eu, começo de carreira, comecei na investigação, fiz transição para moda para investigação de novo em consultoria, fui para um escritório de advocacia, que é outro perfil, daí outra transição abrindo uma empresa, e depois agora, quer dizer, há alguns anos, para uma indústria farmacêutica. Então, pela primeira vez eu trabalhava no cliente, né? Porque eu sempre fui consultoria. Você foi consultoria, agora você está no cliente. Daí legal. Entrei nesse laboratório americano, fiquei lá alguns anos com um chefe incrível, que é um amigo querido, que é um prazer, não é? Trabalhar com pessoas com quem a gente se dá bem. É um prazer, assim. Eu tive gestores e tive companheiros de empresas assim, incríveis, que são amigos até hoje, de criar laços muito importantes, sabe? Muito importantes, assim. Então, eu tenho amigos muito queridos, muito relevantes na minha vida. Esse chefe é uma bênção, eu me sinto abençoado. Eu acho que eu tenho uma capacidade muito particular de estabelecer conexões fortes. E também de atrair pessoas assim para sua vida, né? Com quem você pode de fato ter uma relação. Exato, que vibram na mesma sintonia que eu, sabe? Eu sinto assim. E pessoas muito legais, muito legais. E como você há tantos anos na minha vida, muito é verdade. E as pessoas se atraem mesmo, né? Por isso que a gente tem que vigiar os pensamentos todo o tempo. E daí, bom, enfim, fiquei anos nesse laboratório, depois vi que não tinha mais muito espaço, que eu queria crescer e tudo mais. E daí comecei a procurar.
E surgiu essa posição que hoje eu assumi, que é num outro laboratório farmacêutico, um laboratório maior, um laboratório mais complexo. E hoje eu cuido da América Latina toda. Então viajo bastante. Você fala espanhol fluente? Falo espanhol, falo inglês, tudo. Mas isso também, né, faz parte desse autoconhecimento do pacote da autossabotagem, de achar que eu não falo bem inglês, eu falo bem espanhol, aquela coisa, né, de achar que eu não faço bem nada. Então, né, enfim. Mas de procurar uma perfeição que não existe, que eu não vou achar nunca, existe, né? E arriscar, né? Hoje eu arrisco muito, assim, não tenho mais muito medo. Eu tenho medo de perder o emprego, de tudo, sabe? Mas, enfim, me arrisco mais, assim, acho que a maturidade, a idade é muito bom pra gente, assim, liberta, sabe? Como eu tô aqui hoje, tô falando, sabe, tá assim, tô adorando. Legal, né? Eu também tô gostando de fazer. Mas você também me deixa à vontade, né? Que bom. O Rê, hoje, por exemplo, assim, o que você faz mais no seu dia a dia, só para entender? No seu dia, ou qual é a principal tarefa que você tem? No trabalho. No trabalho. Então, essa posição é mais estratégica, então eu pouco faço de operacional. E eu cuido lá de segurança física, então segurança da fábrica, segurança dos escritórios, assim, penso estrategicamente como criar um cenário, uma estrutura que compense, que deixe todo mundo seguro, que, enfim, que proteja os nossos produtos e tudo mais. Cuido da proteção das pessoas também, então eu sou muito atualizado o que tem de fraude novo, o que está acontecendo aqui, o que o povo sofre lá no México, qual é que é, entendeu? Para também poder proteger se acontecer alguma coisa com algum funcionário, saber como responder, saber orientar, saber o que recomendar para essa pessoa, sabe? E também atividades bem assim de prevenção, de conhecimento em segurança, para as pessoas se alimentarem de dicas e tudo mais e tentarem evitar, né? As pessoas são um pouco relapsas e não gostam muito de ouvir o tema segurança, mas é tão importante, tão simples, né? Tem um número que talvez eu esteja muito errada, assim, não esteja, não te fale exatamente o número, mas mais ou menos, para você ter uma ideia, que assim, 90% dos eventos de segurança são evitáveis. Ah, tá, das ocorrências. Das ocorrências, com a gente, por exemplo, roubaram meu celular, ou, que legal, me assaltaram, são evitáveis. Tá. Então, no farol, o que fazer no farol, não anda com o celular, coisa chata, que todo mundo fala a mesma coisa, que parece pedante e clichê, mas é tão importante pensar nisso. Clichê tem um motivo, né? Acho que às vezes as pessoas deviam prestar mais atenção. Exatamente. Nas falas cotidianas que fazem sentido. E aceitar, a gente está num país super perigoso, assim como o México é super perigoso. Eu tenho um irmão que fala muito, quer dizer, o meu irmão, ele fala, o óbvio tem que ser ressaltado. Mas é isso, entendeu? Então, quando eu faço, na verdade, eu crio uma comunicação, né, e as pessoas, enfim, espalham, né, e levam essas comunicações, essas dicas para os escritórios, para a fábrica e tudo mais. Então, alguma que sirva agora para a gente finalizar nosso bloco e, tipo assim, uma coisa que seja útil para todo mundo? Que tem agora, vou agora me basear em índices super altos de roubo de celular, que é se atentar, não use o celular andando na rua, não deixe o celular exposto no carro, quando estiver dirigindo, preciso atender muito uma ligação importantíssima, entra numa farmácia, numa padaria, num comércio e faz a ligação, atende o telefone, mas não tire de jeito nenhum o celular da bolsa, sabe? Cuide e preste atenção, porque a gente pode ser alvo e, de novo, não é o problema não é o material do celular que a gente compra em 15 mil vezes facilmente, mas o trauma, porque gera um trauma, assim, é um trauma muito ruim. Com certeza. Tá bom. Algo mais? Não. Então, a próxima a gente vai falar sobre ser mulher hoje em dia no mundo. Muito legal. Obrigada, Rê. Obrigada. Continue com a gente para o próximo.